Olá, paz do Senhor. Uma reflexão sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Podemos elencar aqui alguns pilares do Evangelho, mas poderíamos falar muitos, mas vamos falar aqui de três: a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Esses são os pilares do Evangelho. A morte de Cristo é o âmago da mensagem cristã. Se não tivesse ouvido a morte de Cristo, não haveria mensagem cristã, não haveria cumprimento de promessa. Ela lida com a questão do pecado, pois Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu para fazer graça, para mostrar para as pessoas, para ficar só numa história, num crucifixo. Não. Ele morreu por nossos pecados. Isso nos mostra quão horrendo é o pecado e quão profundo é o amor de Deus, a ponto de Deus tirar o seu Filho unigênito, primogênito, da glória eterna, fazê-lo vir aqui para reconciliar o homem com Deus. Isso nos revela que santo, amoroso, poderoso é o caráter de Deus e quão alto é o preço da nossa salvação. A nossa salvação, ela não é de graça, ela tem um preço muito alto, porque Deus é santo e não pode ter comunhão com o pecador se Cristo não fizesse a reconciliação, se Cristo não entrasse no meio. Ele não pode contemplar o mal. A Bíblia diz que Deus é luz, densas luz, profundas luz, poderosa luz, e ele não pode contemplar o mal. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, a Bíblia diz que mentimos e não praticamos a verdade. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, por obras, por omissão e também por pensamentos. Somos pecadores por natureza, infelizmente. Somos pecadores desde que nascemos, infelizmente. Paulo escreveu Romanos dizendo: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, por isso que houve a necessidade da morte de Cristo para reconciliar o homem com Deus, para pagar a dívida, o preço do pecado. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que, lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O homem, consequentemente, não pode salvar a si mesmo, jamais. Por isso que precisou de Cristo morrer para reconciliar o homem com Deus. O homem não pode pagar a sua dívida diante de Deus, nem o homem, nem a mulher. É culpado do justo juiz. O homem é culpado desde que nasceu. E Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz isso. Por isso que precisou Cristo morrer. Como o homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. Então o Pai providenciou o Salvador, enviando o seu próprio Filho para viver nessa terra, sofrer nessa terra, morrer por nós, para reconciliar-nos com Deus, para salvar-nos do inferno eterno. Cristo então veio ao mundo como nosso substituto e fiador. Por isso que Cristo morreu. Não foi para fazer graça, para só entrar num livro de história, não. A Bíblia diz que ele tomou o nosso lugar. Ele obedeceu a lei por nós. O homem jamais poderia obedecer a lei em tudo, mas Cristo obedeceu a lei por nós. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, as nossas misérias. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, diz Isaías. Meu irmão, precisamos
aceitar Jesus, servir a Jesus, ser fiel, porque é o único Salvador. Ele morreu com esse propósito. A Bíblia diz que ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele morreu por nós, satisfazendo a justiça de Deus, como nosso Cordeiro Pascal. Por sua morte fomos justificados. Jesus pagou a nossa dívida e depositou em nossa conta sua infinita justiça. A morte de Cristo fala-nos da justiça de Deus, que precisou punir o nosso pecado, mas também proclama o amor de Deus, que não poupou seu próprio Filho para nos remir dos nossos pecados. Essa é a importância da morte de Cristo. O sepultamento de Cristo. 1 Coríntios 15:4. O sepultamento de Cristo desfaz todas as tentativas maliciosas dos embusteiros que conspiraram contra a veracidade da morte de Cristo. Porque o diabo saiu inventando que a morte, que Jesus não morreu, que eles esconderam ele, que fez isso, fez aquilo. Conversa fiada do diabo e dos seus seguidores. Jesus morreu e foi sepultado. O evangelho não está edificado sobre fundamento roto, mentiroso ou enganoso. Foi verdade. O diabo fez de tudo para ele não ir à cruz, mas ele foi, graças a Deus. O diabo fez de tudo para Jesus não morrer, mas ele morreu. O diabo fez de tudo para ele não ser sepultado, mas ele foi no túmulo de José de Arimateia. E o terceiro pilar do evangelho imbatível, a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15:4. A biografia de Jesus, se a biografia de Jesus tivesse terminado na tumba, não haveria esperança para nós. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, então seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu nunca fui a Israel, mas tenho amigos que já foram lá. Quando chega no túmulo, está lá escrito: ele não está mais aqui, ressuscitou. Mas a Bíblia diz lá em Lucas que quando Maria chegou e olhou por baixo, tinha 2 anjos, e um daqueles anjos disse: por que buscais o vivente dentre os mortos? Diga aos seus irmãos para descer para Galileia, porque ele vai encontrar com eles lá. O diabo fez de tudo para Jesus não ressuscitar, mas ele ressuscitou. Esse é o triunfo da igreja, é o fundamento da igreja, é o pilar do evangelho, é a certeza da vida eterna. Louvado seja Deus. De fato, Cristo ressuscitou e sua ressurreição é a prova de que sua morte substitutiva foi plenamente aceita por Deus. Na morte e ressurreição de Cristo, ele pagou a dívida do pecado. O Pai aceitou o sangue como moeda de redenção, de pagamento. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou os nossos pecados. Ele rasgou a cédula. Ele terminou o que todos os outros do Antigo Testamento começou e não conseguiu terminar. Jesus terminou. O véu foi rasgado de alto a baixo e o caminho de ter acesso ao Pai foi aberto por aqueles que temem, servem, louvam e adoram e vivem em santidade. Hoje nós temos o acesso aberto. Jesus ressuscitou. Sua ressurreição representa a consumação da sua obra redentora. A ressurreição de Cristo proclama sua vitória sobre o pecado, o diabo, o mundo. Louvado seja Deus! Sua ressurreição atesta a nossa justificação e abre o caminho para a intercessão eficaz em favor, junto ao trono da graça. Hoje ele é nosso intercessor. Louvado seja Deus! A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não tem a última palavra. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se sofremos com Cristo nós seremos glorificados. Se morrermos com Cristo seremos ressuscitados. O aguilhão da morte foi tirado. Jesus venceu a morte e triunfou sobre ela. Aleluia! Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Estamos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa convicção que vamos morar na eternidade com Deus. Porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e pagou a nossa dívida, que era impagável. Hoje nós temos acesso ao céu por meio de Jesus. Se você não aceitou, aceite Ele em nome do Senhor.